queridos irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Vocês sabem que a gente se prepara tanto assim para falar, né? E aí a gente canta umas músicas dessas. Eu acho que as minhas estruturas foram abaladas aqui nesse momento. Eu não sei se eu vou chorar em algum momento dessa exposição, tá? E normalmente é tradição entre os batistas o mês de maio ser o mês da família. E o pastor Ney me desafiou para falar, compartilhar com vocês sobre esse tema, o tema da família. E vocês sabem que eu penso, quando eu vou falar sobre famílias, eu já disse isso aqui uma vez para vocês, eu me coloco numa postura muito humilde, assim, muito respeito, porque nossas famílias, todas temos problemas, e a grande beleza disso tudo é a gente conviver, lutando junto, para que nossas famílias possam viver melhor, né? E eu me lembro, eu tenho algumas memórias muito presentes, parecem retratos nas minhas memórias, de quando eu e meus irmãos eram pequenos, de coisas que nós vivíamos enquanto família. Então veja bem, nesses retratos, nessas recordações, naturalmente você se lembra de momentos tão bons, mas a gente se lembra de momentos difíceis também. Eu falei ontem à noite numa outra igreja que eu acho que meu pai e minha mãe, eles não batiam muito bem das ideias em alguns momentos. Porque eles ficavam o ano inteiro se preparando e se programando, e a gente está falando de 89, 90, 91. Quem lembra bem dessa época, aquela loucura dos 1000% de inflação, tudo era muito difícil, conseguir as coisas era difícil. Você fazer qualquer tipo de passeio era muito difícil. E o meu pai ficava um ano inteiro se preparando para essa viagem. E aí meu pai alugava um carreto, pagava uma Kombi, e aí fazia a compra aqui, porque era mais barato aqui do que no litoral. Colocava eu e meus irmãos na Kombi, minha mãe, naquela época podia colocar até botijão de gás dentro dos carros, e a gente ia para Itanhaém, litoral sul. E eu e meus irmãos, a gente esperava o ano inteiro por essa viagem. Mas nessa época também eu tenho algumas lembranças, alguns retratos, algumas fotografias na minha memória de momentos de almoço, por exemplo, no domingo, porque domingo a família brasileira almoça junto, certo? E normalmente, se a sua família é normal, que nem a minha, é macarrão. E nem precisa ter mistura, é macarrão. E muitas vezes, nessa época que era tão difícil conseguir as coisas, não se comprava carne por quilo, se comprava bife por fatiada, né? E eu e meus irmãos cansamos de ver algumas cenas onde tinha um bife no meu prato, dos meus irmãos, da minha mãe, mas o meu pai não tinha um pedaço de bife. E ele colocava o braço assim, gente, para esconder o prato. Eu era muito pequeno, mas meu irmão, ele via e ele sabia o que estava acontecendo. E o fato é que quando nós pensamos em nossas famílias, a gente precisa ter um retrato real. Um retrato verdadeiro de quem nós somos, do que nós encontramos dentro da nossa casa. Vocês lembram também daqueles comerciais de margarina e de manteiga? Que você via a família toda reunida tomando um café. Era lindo ver aquela cena. As famílias ali eram maravilhosas, era tudo perfeito. Todos os dias as pessoas se reúnem para tomar café, porque você lá na sua casa, todo dia, de segunda a sexta, você reúne toda a sua família para tomar o café da manhã, sim ou não? Não, né, gente? E vocês perceberam que esses comerciais diminuíram? Não, porque esses comerciais, eles não refletem a realidade das nossas famílias. Não reflete a realidade de famílias normais. E só que essas famílias Doriana, elas se mudaram de endereço. Para onde que elas foram? Para as redes sociais. Nas fotos, nas redes sociais, toda a família é linda, maravilhosa, perfeita. E eu e você, a gente olha para aquelas fotos de famílias tão belas, tudo em paz, todo mundo cheio de dinheiro, todo mundo vivendo em paz. Aí você olha para a realidade da sua casa, você entra numa crise. Porque de fato não faz parte da realidade, tudo aquilo é virtual, tudo aquilo é ilusório, tudo aquilo compromete uma existência normal. Mas nós vivemos famílias reais, onde se toca, onde se cheira, onde se beija, onde se abraça e onde se chora. E aí tem
uma pintora, uma artista muito conhecida entre nós. O nome dela é Tarsila do Amaral. E ela fez um quadro que ela tentou retratar sua família. E ela retratou sua família como de fato ela é, com esses traços rurais, com esses traços do norte, porque essa era a família dela. Ela não ia fazer um quadro com uma família linda e maravilhosa, tudo bem posicionado, com outros traços físicos. Ela retratou nessa obra que se chama A Família, criada na década de 20, ela retratou o que de fato é a família dela. A família dela é isso, é as pessoas sentadas, as pessoas lutando e as pessoas abraçadas. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Famílias renovadas pelo Espírito de Deus. Porque famílias perfeitas não precisam ser renovadas pelo Espírito de Deus, mas a minha e a sua precisa. Porque para a glória do Senhor, nossas famílias são perfeitas. Amém, queridos? E eu queria dividir um texto sensacional com vocês, que está lá em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. Josué 24, a partir do verso 1, diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes dos juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, o pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei Isaac, e a Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra, cavaleiros e até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso vocês viveram no deserto longo período de tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, ferezeus, cananeus, hititas e girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei todos nas mãos de vocês. Verso 12: Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram espada e arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem, e vinhas de olivais que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Verso 15: Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas saibam vocês que eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Pai,
pela vida de Josué e sua família. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale, e eu não fale mais nada. Que essa palavra, Pai, nos ensine algo, traga lições para nós e para as nossas famílias hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então nós estamos falando de Josué. E nesse capítulo 24, Josué, o seu tempo já está acabando. Seu tempo já está no limite. Ele sabe, ele tem consciência que a sua vida está acabando. E como um dos últimos atos de sua vida, ele conclama, ele convoca todo o povo para fazer com que esse povo se lembre do Deus que os trouxe até ali, naquele momento. Então, um dos últimos atos da vida de Josué, ele faz o povo olhar para o alto novamente e se lembrar do Deus desta aliança que ele está renovando. Então veja, um homem em um dos últimos atos da sua vida não foi fácil. Um grande período da sua vida foi em guerras e batalhas. Mas esse homem que teve que substituir um grande líder que foi Moisés. E agora todo aquele povo que Moisés liderou por tanto tempo, agora esse povo está para seguir ele. E esse bastão é passado pelo próprio Deus. E esse homem vive em guerras, esse homem viu grandes sinais que Deus realizou, esse homem viu muralhas caírem diante deles. Mas a responsabilidade que esse homem assumiu por toda a sua vida, talvez outro não poderia assumir. Mas a grande marca de toda a vida de Josué, como registrado lá no primeiro capítulo, a gente vai perceber que Josué, sua vida é marcada pela coragem. Esse homem é corajoso. E foi essa orientação divina, foi essa orientação de Deus para quando esse homem assumiu o papel de Moisés, de líder, de mediador entre o povo e ele. Deus olha para Josué e orienta ele: olha, faça unicamente o seguinte: seja forte e corajoso. Seja corajoso e forte, porque eu sou o mesmo Deus de Moisés e eu estarei com você, Josué. Seja forte e corajoso. E Josué foi forte e corajoso por todo o seu ministério, por toda a sua vida. Mas mesmo assim, em algum momento, por várias ocasiões, e vocês sabem que essa história do povo israelita sempre surge, sempre eles resgatam, sempre eles caem no mesmo pecado de sempre, que é a idolatria. E parece que esse povo, após ver todos os sinais de Deus, este povo continua buscando outro tipo de ajuda, continua servindo outros deuses. E aí Josué, depois de uma vida de luta, de batalha, cuidando desse povo, mediando entre eles e Deus, ele vê o seu povo buscando outros deuses. E aí Josué, ele sabe que o tempo dele está acabando. Reúna todo o povo, vamos para Siquém, porque eu tenho uma palavra do Senhor para todo o povo, para vocês. E aí ele faz com que esse povo se recorde de tudo que Deus fez para eles. Em outras palavras, Josué, ele pega um álbum de fotografia e começa a mostrar para esse povo: ó, vocês lembram do que vocês passaram lá no Egito? Aqui, ó. Vocês lembram como Deus enviou as pragas? Aqui. Vocês lembram como Deus libertou vocês? Está aqui, ó. Vocês lembram aquele mar que estava entre nós e entre a nossa morte, o nosso retorno para a morte? Vocês se lembram que Deus fez? Está aqui, ó. Já que vocês não se lembram, está aqui, ó. Deus abriu. Vocês lembram lá em Jericó, quando ficamos parados e não sabiam o que poderia acontecer? Deus fez as muralhas caírem. Vocês não se lembram, mas está aqui, ó, registrado. E eu vou fazer vocês lembrarem. Então veja, está na hora de vocês se lembrarem da aliança que Deus fez com vocês. E aqui, queridos, há uma família em perigo. Há conterrâneos, há um povo todo em perigo. E Josué faz com que eles se lembrem desse Deus que os libertou do Egito e fez grandes sinais entre eles. Essa é a história de Josué.
Esse é o retrato desse momento, esse é o contexto desse momento. E a partir dessa história, eu queria dividir conosco 3 conselhos que Josué deixa nessa renovação da aliança, para que eu e você renove a fé, a esperança, as perspectivas de nossas famílias. Josué nos ensinou como cuidar das nossas famílias com esse papo aqui. E eu queria dividir com vocês esses 3 ensinos, esses 3 conselhos. E o primeiro, queridos, é descansar. Josué, ele tinha coragem para descansar em Deus. E nós precisamos de coragem para descansar. Irmãos, deixa Deus agir na sua família. O convite ao descanso está em toda a narrativa bíblica. Deus lá na criação já nos convidou para o descanso, porque Ele providenciou tudo. E ao longo das histórias do Antigo Testamento, nós percebemos que quando as pessoas, o povo e os seus líderes descansaram nesse Deus poderoso, Deus agiu em prol deles. E o nosso próprio Cristo, o nosso Messias Salvador, nos convidou e continua convidando pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas para entrar no deleite do seu descanso, que só Ele pode nos dar. Porque descansar em Deus exige uma fé de todos nós, exige confiar exclusivamente em Deus, e quando nós só temos Deus aí, nós temos tudo. Nós vivemos numa expectativa louca e maluca de achar que quando tivermos um emprego assim, nossa família poderá viver tranquilamente. Quando eu for promovido a tal cargo, a minha família vai ter conforto. Quando a minha esposa conseguir trabalhar, conseguir ter filhos, aí sim a nossa família vai poder desfrutar descanso e felicidade. Mas quem disse que felicidade depende de circunstâncias? Depende da gente reconhecer esse Deus que é poderoso e nos entregarmos e colocarmos as nossas famílias nas mãos dele, porque isso é descanso. Esse Deus que é Pai nos chama para sentar em seu colo e ser cuidado e amado por Ele. Por que nós ficamos esperando alternativas? Por que nós vivemos correndo atrás de alternativas? Para ver e acreditar que a nossa família pode ser feliz por alguma circunstância. Irmãos, nossas famílias são felizes porque elas foram alcançadas por Deus. Independente do que tivermos que enfrentar, da batalha que nós tivermos que enfrentar, independente da muralha que estiver diante de nós, descanse em Deus, porque é aí que você encontra a felicidade da sua família. Irmãos, cuidado, porque às vezes de forma involuntária a gente está buscando descanso em qualquer outra coisa, menos em Deus. Quando a igreja for assim, quando isso acontecer, quando o governo melhorar, a economia melhorar, não, irmãos, nosso descanso depende só de Deus. É nos braços dele que nós descansamos e descansamos as nossas famílias. Nossas famílias estão sendo bombardeadas, gente. Nossas famílias estão cansadas. Nós estamos sobrecarregando nossas famílias. Então, em nome de Jesus, que a gente encontre esse alívio, esse descanso nos braços de Deus. Eu sei que você, como eu, tem muitos problemas na sua família, tem muitas lutas, mas há momentos que o que você tem que fazer é ajoelhar, respirar fundo e abraçar aquele que já nos convidou para ser abraçado. Sua família está cansada? Está sobrecarregada? Jesus Cristo já te convidou. Confie nele. Confie em Deus. Ele inventou esse negócio de família, porque Ele gosta de família. Primeira instituição que Ele criou lá em Gênesis. Então Ele vai cuidar. Eu tenho certeza disso em nome de Jesus. Descanse em Deus. Veja, Josué lembrando o povo: olha, vocês não lutaram pela terra que vocês estão. Não foram os arcos, não foram as flechas, as lanças. Não foi a força, não foi a estratégia de guerra de Josué. Não foi. Foi eu que dei a cidade para vocês, fui eu que dei a terra para vocês. Vocês comem e bebem
em terras que vocês não araram, não cultivaram. Eu tirei vocês do Egito, porque eu providenciei tudo. Quando vocês saíram do Egito, a terra já estava esperando por vocês. Encontrem descanso nesse Deus que é poderoso, esse Deus que derruba barreiras, derruba muralhas, abre mares. É esse Deus que está pedindo para você nessa noite: entregue a sua família, descanse em mim. Entre para o descanso do Senhor. E nesse descanso há paz, nesse descanso há perspectivas, nesse descanso há esperança. Amém, queridos? Em segundo, coragem. Josué foi corajoso para mudar o que precisava ser mudado, e a gente precisa de coragem para mudar e corrigir os maus hábitos que nós temos enquanto família. Veja, Josué está lembrando dos deuses que Abraão servia antes de ser chamado por Deus, dos deuses antes da chamada do seu povo, dos deuses que o pai de Abraão servia. Esses deuses que há séculos já tinha morrido na história de Israel, esse povo aqui resgatou esses deuses, porque eles não viam mais a presença de Deus na mente deles, eles não percebiam mais esse cuidado de Deus. E essa jornada toda, essa trajetória toda após o Egito, você sabe que foi uma jornada de reclamações, de críticas, de cobranças. Moisés, cadê aquele? Josué, cadê aquele? Cadê a nossa terra? E agora esse mar? Vamos voltar para o Egito, porque lá a gente comia cebola, lá a gente tinha um banquete. Vocês sabem que esse povo murmurou. A trajetória desse povo foi marcada por reclamação. Alguns hábitos que nós precisamos mudar, precisamos ter coragem para mudar. E esse povo voltou a incorrer no seu grande erro, que é a idolatria. Resgatou deuses mortos, que estavam mortos, nunca estiveram vivos, e agora estavam mortos na história desse povo. Mas esse povo continuou resgatando e servindo esses deuses. E aí pensa José olhando para esse cenário: por que vocês estão fazendo isso? Mudem isso, acabem com isso, destruam esses ídolos, esses deuses. Olha em quem e o que vocês estão entregando as suas famílias. Olha o que e em quem vocês estão entregando as suas expectativas. Se eu estou dizendo, estou fazendo vocês se lembrarem desse Deus que realizou grandes sinais, que fez manifestações sobrenaturais entre nós. Vocês viram, viveram, sentiram, perceberam. Seus pais contaram para vocês, e agora vocês trazem esses ídolos novamente. Isso tem que mudar, isso tem que acabar. Portanto, temam ao Senhor, sirvam-no com todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates, lá no Egito. Na minha versão da NVI, o verso 14 diz: sirvam a Deus com integridade e fidelidade. E toda vez que aparece integridade e acompanhada de fidelidade, é uma ação contínua. Continuem sendo fiéis, fidelizem. Mas nesse momento vocês não estão sendo fiéis. Mude. Agora, quando nós pensamos na nossa realidade, no nosso contexto, quando a gente precisa mudar alguns aspectos da nossa família, porque, gente, família é um lugar de afeto, mas em alguns momentos é um lugar de aparar arestas, e assim que tem que ser. Assim, são atitudes próprias de pessoas humildes, próprias de pessoas que reconhecem o seu erro, a sua dificuldade, pessoas próprias que buscam ajuda para resolver seus problemas. Hoje nós temos tanta liberdade para confrontar e compartilhar os nossos problemas. Nós temos ajuda, compartilhe, não vá embora com o seu problema, divida o cargo, divida o peso que está sobre sua família, divida, mas não vá embora carregando esse peso, porque você não tem coragem, não tem humildade
porque você acha que a sua família não precisa melhorar em nada. Isso sim é a atitude própria dos fracassados. Quando você se aperceber que você não precisa melhorar em nada, a sua vida está caminhando para o fracasso. A sua família está caminhando para o fracasso. Mas, queridos, nós temos um Deus que nos dá uma nova chance todos os dias. Um Deus que quer corrigir as nossas rotas, os nossos caminhos todos os dias. E a gente tem esse Deus que sempre está de braços abertos. E a gente teima em insistir em alguns pecados e algumas falhas, alguns equívocos. Pai, mãe, você precisa dialogar com seus filhos. Você precisa. Eu estou falando para mim também, eu preciso, nós precisamos encurtar essa distância entre nós e os nossos filhos. Sabe o que acontece lá em Efésios, quando Paulo vai falar sobre a família? Ele vai falar para você jovem, você adolescente, e você não tem muita opção, muita escolha. O que Paulo diz é que você precisa honrar os seus pais. Honre seu pai, honre sua mãe. Você não tem como negociar, não adianta você lutar com o texto. A única coisa que Deus espera de você, filho, você filha, é que você honre seus pais. Mas Paulo é um homem brilhante, é um homem sensacional. E ele vai terminar esse discurso dizendo: pais, não irritem seus filhos. Não irritem. E eu sempre fiquei pensando, como eu posso irritar a minha filha? Como eu posso irritar meu filho quando ele crescer? Sabe, algo que eu estou dividindo aqui com vocês, como pai novo, pai de pouco tempo. Minha filha só tem 4 anos. Mas algo que eu percebo em toda a minha história, em toda a minha experiência como filho, agora como pai, é que nós irritamos os nossos filhos profundamente quando nós comparamos os nossos filhos com o filho dos outros. Sabe qual é o maior problema? Quando a gente verbaliza isso. Filho, filha, por que você não é igual ao filho da irmã e do irmão? Nós estamos ferindo nossos filhos com esse tipo de fala. E nós precisamos tomar cuidado. Irmãos, vocês conhecem a Carolzinha. Vocês pensam que não passa no meu coração, na minha mente: puxa, por que minha filha não poderia? Nós precisamos ter coragem e humildade para mudar o que precisamos mudar nas nossas famílias. Não adianta você querer ver, experimentar paz, felicidade, alegria dentro da sua casa, se você não muda, precisa ser mudado. Então, em nome de Jesus, que a gente tenha coragem para mudar, corrigir os nossos maus atos. Amém? Amém mesmo, irmãos? Amém, irmãos? Então vamos nos humilhar e vamos transformar nossas famílias fortes, porque quem vai ganhar alguma coisa com isso é esta igreja. Aliás, queridos, para a gente ir para o último ponto, saiba que a sua família, ela nunca seria a mesma sem essa igreja. A sua família, a história da sua família não seria a mesma sem essa igreja. Mas guarde uma coisa no seu coração: essa igreja não seria a mesma coisa sem a sua família. Porque entre igreja e entre família há uma simbiose. São organismos que vivem juntos e se ajudam juntos e crescem juntos. Sua família é uma família boa, essa igreja vai ser uma igreja boa. Aleluia. Terceiro e último: coragem para servir a Deus independente das circunstâncias que estamos vivendo. O texto vai terminar de uma forma incrível, sensacional. Que Josué, como um grande líder, um líder saudável, de mente saudável, um homem bom, um homem que tem plena consciência do Deus que está servindo ele, que ele está servindo, um homem que sabe exatamente do poder e da grandeza desse Deus. Ele diz o seguinte: veja, família, conterrâneos, minhas tribos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam decidir
Se vocês querem continuar servindo esses outros deuses dos nossos antepassados, fiquem à vontade. Continuem com esse erro. Fiquem à vontade. Eu não vou obrigar, não vou matar ninguém por isso. Continuem. Mas saibam vocês que independente de quem o povo estiver servindo, se Israel decidir que o Yahvé não é mais Deus deste povo, decidir que esses deuses além do Eufrates, esses deuses são de vocês, eu vou ser contra tudo, contra todos, e a minha família continuará servindo ao Senhor. Que, irmãos, não dá mais para a gente deixar que se discutam famílias por nós. Não dá mais para a gente dizer, esperar, ouvir quem não tem autoridade espiritual, não tem autoridade bíblica para dizer o que devemos fazer com nossas famílias ou não. Nós estamos sendo massacrados. A sociedade definiu um padrão de família perfeito, um padrão de família tradicional, e a gente olha para aquilo e a gente vê isso como uma meta. O meu filho tem que ser certinho, a minha filha tem que ser assim, o meu marido tem que mandar, e eu tenho que obedecer, e ele tem que trabalhar, e tem que pôr dinheiro em casa. E a gente vive nessa loucura, porque nem sempre nós vivemos nessa realidade. Há um desemprego que a gente não espera, há um diagnóstico que a gente não espera. Se esse é o padrão de família boa e perfeita para nós vamos ter que excluir um monte de famílias que estão registradas nessa narrativa aqui, nesse texto aqui. Então, às vezes, nós vemos circunstâncias que não é o ideal. E como nós reagimos e vivemos assim? Queridos, em nome de Jesus, em toda e qualquer circunstância, se há as notícias que você não esperava, às vezes os problemas se sobrepõem, quando você está resolvendo um problema aparece o outro, e você vive de problema em luta em luta, e aí a gente olha para a família padrão perfeito, e a gente desiste de nossas famílias. Meu filho vai ser sempre isso, minha filha nunca vai mudar, meu marido vai ser sempre isso, minha esposa não tem jeito. Quem é você para dizer essas coisas? Agora, se você servisse a Deus, independente das circunstâncias, nenhuma dessas falas saíram da sua boca, porque você consegue olhar além dessa caverna escura, você consegue olhar uma foto mais colorida, uma realidade melhor para além dos nossos problemas. Irmãos, a minha família não está no padrão da família tradicional, não está. Minha família tem diagnóstico que nós não esperávamos. Minha família tem desemprego. Na minha família houve divórcios. Não era para ser assim. Não é o ideal, mas aconteceu. Mas a minha escolha, a minha decisão é continuar servindo ao Senhor. E o que eu puder fazer pela minha família, servir a esse Deus, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque esse texto ele é lindo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é lindo, Gabi. Esse texto é sensacional, Danilo. Mas sabe qual que é o problema? Ele não é uma promessa. O fato de você estar aqui servindo a Deus não significa que toda a sua família vai vir servir a Deus. Não é uma promessa. Teologicamente estou falando para vocês que não é uma promessa. Mas no mínimo, irmãos, no mínimo, olhar para a atitude corajosa desse homem chamado Josué. A atitude desse homem mudou a realidade desse povo, dessa família. Então a atitude que eu tiver que ter como pai, como marido, eu vou lutar ao máximo. E eu espero que minha esposa faça também. Porque no mínimo esse texto nos enche de esperança. Viva com coragem para descansar no Senhor, para corrigir os erros. Por mais difícil que seja, continue servindo a Deus. Essas atitudes podem fazer
um dia toda a nossa família estar aqui junto conosco, adorando e servindo a Deus. Mas em nome de Jesus, não negocie a sua família, não negocie seus filhos, não negocie seu caráter para se ver livre e resolver os problemas da sua família. Sirva ao Senhor, mesmo quando ninguém mais querer, você continue servindo. Não significa, quando a maioria está indo por um lado, não significa que esse lado é o certo. Quando a sociedade está dizendo para nós, isso é o padrão de família, e a maioria está dizendo, esse é o padrão, não significa que isso é o correto. O correto é descansar no Senhor, é corrigir o que tem que corrigir, é mudar o que tem que mudar, e é servir a Deus, independente das dificuldades e batalhas que nós estamos enfrentando. Não abrem mão disso, irmãos, não abram mão disso. Sirvam ao Senhor, independente das circunstâncias. Eu quero ver o retrato da minha família, eu quero ver a fotografia da minha família um dia. Eu quero ver outras imagens, outras lembranças. Mas eu quero ver qual vai ser o álbum de fotografia que daqui 20, 10, 15 anos, quais serão as fotos que eu vou ver da minha família, se hoje eu decidi descansar no Senhor, corrigir o que precisa ser corrigido e servir a Deus independente dos problemas. Que lembranças nós teremos? Lembrança. E eu queria terminar. Eu acho que eu já passei esse vídeo para vocês, gente, mas esse vídeo ele vai fechar tudo que eu falei para vocês. Há um cantor britânico que ele pensou nisso, e ele contou a história da sua vida com fotos, com imagem, com os vídeos de toda a sua vida. E essa música ele nomeou, ele deu o nome dessa música de Fotografia, porque ele olhou para a vida dele e nas fotos a gente percebe que tem momentos tão bons, nas imagens tem momentos tão bons, mas algumas imagens refletem alguns momentos que talvez não sejam tão bons. Mas, queridos, vamos descansar, vamos corrigir e vamos servir ao Senhor em toda e qualquer situação. Amém? Deus abençoe vocês e suas famílias. Eu quero orar com vocês, junto com vocês, por nossas famílias. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, por gentileza. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde que estivemos aqui, Senhor, louvando e adorando ao Senhor. Ó Deus, receba nosso culto, Senhor, receba nosso louvor. Ó Deus, nós estamos aqui nas condições de teus filhos, ó Pai, na condição de pessoas e famílias que dependem exclusivamente do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós estamos cansados, ó Pai, estamos sobrecarregados e nós queremos que nossas famílias descansem no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos traga alívio, ó Pai, que o Senhor nos faça, ó Pai, confiar no Senhor e saber os momentos, ó Pai, de se ajoelhar e respirar e confiar no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos sinalize o que nós precisamos mudar, Pai, no nosso tempo, Pai, o que precisamos mudar no nosso lar, nos nossos hábitos, Senhor. Ó Deus, se nós estamos falhando no diálogo, se nós estamos falhando na ausência, ó Deus, se estamos falhando na paciência, que o Senhor nos ajude, mas corrija-se, corrija o que nós precisamos corrigir. Nos ajude, ó Pai, que o Senhor encontre corações humildes para tal. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, nós temos o Senhor, ó Pai. Ó Deus, que o nosso louvor, a nossa adoração não escape dos nossos corações. Ó Deus, que as nossas palavras de exaltação ao Senhor não fujam dos nossos lábios nos momentos difíceis, Senhor. Ó Deus, que quando tivermos que enfrentar nossas crises familiares, Senhor,
Que a gente levante um clamor muito mais alto, Senhor, que nossos problemas. Ó Deus, não permita que a gente olhe para o lado, não permita que a gente olhe para o outro lado, ó Pai. Não permita, Senhor, que a gente continue olhando para o Senhor, aí para o alto. Ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nos dê força, ó Pai, a continuar servindo ao Senhor, mesmo quando os tempos são difíceis. Ó Deus, muito obrigado pelo descanso, pela mudança, pelo serviço. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor encha as nossas lembranças, enche nossas memórias de boas lembranças. Nos dê essa coragem de Josué. Glorificado seja o Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos.